você está quase pegando no sono, quando de repente sente-se aprisionado, endurecido e incapaz de mover o próprio corpo. A paralisia do sono é um distúrbio do sono, assim como a insônia. A mente desperta, mas o corpo permanece imóvel. Geralmente acontece ao adormecer ou ao despertar, causando uma sensação de estar preso no próprio corpo, o que gera medo e ansiedade. Durante esses episódios, algumas pessoas sentem uma pressão no peito, dificuldade para respirar e visões aterrorizantes de vultos ou figuras sombrias. Essa experiência angustiante e assustadora é mais comum do que se imagina e pode estar ligada a forças que vão além da compreensão humana. Especialistas apontam que pessoas que se sentem sobrecarregadas por problemas pessoais ou energias negativas são mais propensas a sofrer com a paralisia do sono. Mas o que muitos não sabem é que essa condição pode estar ligada a estados de vulnerabilidade emocional e espiritual. Você tem alucinações. Tenho a sensação que tem algo me sufocando e eu sei que eu estou acordada, mas não consigo me mexer. E eu não sei se isso tem algum tipo de explicação. Alguns falam que é paralisia do sono. Sabe quando você está com o olho fechado, mas você tem a sensação de estar acordado? Você está ouvindo tudo que está acontecendo ao seu redor. Porém, você não consegue nem esticar seu braço nem abrir seu olho. Então fica tipo uma sensação de sufoco. Ouve vozes. Essas sensações estranhas que eu sinto durante a noite. Sempre durante a noite, nunca durante o dia. Sente uma presença maligna que está te segurando ou que está em algum lugar do quarto. Para alguns, essas experiências podem ser vistas como manifestações de forças malignas que se aproveitam da fragilidade do ser humano. A sensação de estar sendo vigiado, as vozes inquietantes e os vultos podem ser sinal de uma batalha espiritual. E, pra falar a verdade, eu só consigo sair dessa sensação quando eu começo a orar, por incrível que pareça, em pensamento. E quando eu consigo terminar de orar em pensamento, essa sensação acaba. Esse é o mal da paralisia do sono. Que Deus te ilumine, ilumine a sua casa, seu trabalho, seus caminhos. Tenho certeza que através dessa programação, a luz de Deus está chegando até você. Exatamente para que haja o dissipar das trevas, o dissipar de todo esse sofrimento que você tem vivido. Você que está acompanhando o programa, que tem sofrido, a exemplo dessa matéria, com a paralisia do sono. Ou você sofre com perturbações noturnas, você é uma pessoa que tem pesadelos, você tem insônia, você tem a paralisia do sono, você que está aí acompanhando o programa e não tem tido paz. E diante disso, você não sabe mais o que fazer, até porque tudo que você poderia ter feito, você fez. Você foi a médico, vem tomando remédios, fez terapia, tem todo um ritual quando chega à noite para você poder dormir, descansar e você não consegue. Você que está cansada, sobrecarregada, porque isso vem afetando no seu dia seguinte. Você está estressado, cansado, não consegue render no trabalho, não consegue, por conta de uma noite mal dormida, não consegue se concentrar. Isso está afetando o teu físico, está afetando o teu emocional. Nós estamos aqui para ajudar você a colocar um fim nesse problema que está abrindo portas para outros problemas.
Você já parou para pensar que esse problema, paralisia do sono, insônia, pesadelo, é um ataque espiritual? Eu vou compartilhar com você agora um momento da libertação para que você entenda que existe o mundo físico, mas existe o mundo espiritual. E muitos problemas são por conta de ataques espirituais. Nesse momento da libertação, você vai acompanhar o mal falando que foi pago. Foi feito um ritual. E não foi de alguém de longe, não. Foi alguém de perto, da própria família. Acompanhe, eu já volto. O mal que está por detrás disso tudo que vem acontecendo com ela. Por isso, tanto sofrimento, tanto tormento, tanta perturbação. Desde a infância traumatizante até a adolescência, em que ela saiu de casa, e agora já na fase adulta. O mal que sempre acompanhou ela nunca saiu. Venha para fora agora. Sempre se escondeu, nunca saiu. Em o nome do Senhor Jesus, ela veio hoje para ficar verdadeiramente livre. Isso. Isso. Vocês são em quantos aí? Em quantos? Milhões. Levanta a cabeça. Vocês são em quantos? Milhões. Milhares? Milhões. Agora fala aqui, o que você vem fazendo com ela? Atormentando aqui. Solta a voz. Levanta a cabeça. Solta a voz e fala aí. Atormenta a mente dela 24 horas. Você atormenta a mente dela 24 horas. Atormenta como? De que jeito? Colocando a traição que ele fez. O que mais? Eu coloco na mente dela pra ela namorar. Que ela não tem força, eu tô tirando. Ela tá muito fraca. E você sustenta isso. Dela pra ficar aqui. Levanta a cabeça. Meter na cabeça dela. Hã? Colocar a criança aqui na cabeça dela. E criança? A filha dela. Ela atormenta 24 horas. Quando ela vai dormir, eu tô ali. Quer dizer que quando ela vai dormir, você tá ali aonde exatamente? Fala aí. Aquele quarto. Você tá lá no quarto? Sim. As vozes que ela ouve, chamar e vai ver e não é ninguém. Sou eu. Bater a porta abre e fecha. A morte buscando ela. Hã? Espírito da morte. Essas brigas constantes. Sou eu. Vai falando aí, tudo mais que você tem feito. Aqui na mente dela, eu não vou deixar ela em paz. Eu vou levar a alma dela pro inferno. Você não deixa ela em paz e você quer levar a alma dela pro inferno. É isso? Hã? É isso. O que mais? Na família. Fala aí. Eu coloco a prima dela pra fazer minha compra. Eu tô aqui. Tá colocando alguém da família pra fazer trabalho. É, pra destruir o casamento dela. Ah, o nome dela tá lá nesse trabalho? Tá na encruzilhada. Do marido também? Também. Olha só, então alguém de perto está trabalhando pro mal dela. É a prima dela. Não precisa falar quem não, mas o mal tá lá. O trabalho está sendo feito por alguém de perto. É, o mal vem de quem a gente menos espera mesmo, hein? O que mais? Colocando depressão. Depressão? O que mais? Ansiedade. Ansiedade. Crise de choro. Você já, diante do que acompanhou, você já parou para pensar nisso? Que você também pode ter sido vítima de um ritual, de uma inveja? E normalmente um ritual, uma inveja não vem de pessoas de longe, vem pessoas de perto, pessoas que te conhecem, talvez que acompanham o seu dia a dia e que não quer ver você bem, não quer ver você feliz. E sabendo que você está nessa situação, é tudo que a pessoa quer. Então não aceite isso. Vamos reagir, vamos usar a fé, vamos usar o poder da oração, vamos usar a palavra de Deus, porque isso são armas espirituais para você poder vencer essa batalha contra o feitiço, contra a inveja, contra a palavra de maldição,
contra todo o ataque de maldade que você vem sofrendo. Uma das armas espirituais que você pode usar é o ponto de luz. Propósito que nós estamos realizando sexta-feira, e nesse mês um propósito especial, está aí o ponto de luz, que nós estamos pedindo para as pessoas colocarem na fronha do travesseiro, para colocar a cabeça, porque um dos ataques espirituais é exatamente isso, na cabeça. Eu vou falar mais a respeito disso. Antes, acompanhe o intervalo que fala desse propósito do ponto de luz e eu já volto. Quando não existe paz dentro da mente, nenhum lugar traz descanso. Você até muda de ambiente e de rotina, mas a sua mente confusa vai junto. Ainda que não haja barulho do lado de fora, por dentro não existe tranquilidade. E à noite, a luz se apaga, mas os pensamentos não. E muitas vezes, nem o travesseiro é capaz de trazer um pouco de paz. A mente é uma das principais portas de entrada para o mal em uma vida. É na mente deles que eu converso, que eu ajo, como eles fazem, como eles agem. Quer dizer então que o teu campo de ação é a cabeça? Eu domino na cabeça, eu domino o corpo todo. A libertação só se completa quando a mente é liberta. Nesta sexta-feira, na sessão do descarrego, você irá receber o ponto de luz azul para colocar no travesseiro, na conquista da paz e libertação da perturbação na mente. Sessão do descarrego com o ponto de luz. A paralisia do sono durava mais ou menos uns 20 segundos, mas parecia que eram umas 2 horas, porque eu tentava e eu achava que eu não ia sair daquilo, e eu sentia muito medo. Quando eu ia dormir, todas as noites eu ia deitar e eu sentia o colchão afundar, como se tivesse alguém deitado. E eu olhava para o lado, não era ninguém, mas logo em seguida começava, como se eu estivesse tendo relação com um adulto, e o peso em cima de mim era muito grande, como se realmente tivesse alguém em cima de mim. Quando eu acordava, meu coração já disparava. E eu me recordo que teve uma noite que eu tive, novamente, a paralisia do sono. E logo em seguida, eu incorporei. Quando eu incorporei, eu conseguia ver as coisas e ouvir. Só que eu não tinha controle. E eu lembro que eu incorporei com a entidade. Eu começava a quebrar tudo dentro de casa. Falava que ela não vai passar de meia-noite. Quando eu voltava dessa manifestação, eu estava toda machucada. Então eu voltava cheia de hematomas, mordida. Eu lembro uma vez que meu pé ficou todo roxo. E minha mãe falou porque estava batendo muito o meu pé, que eu ia falar que ia quebrar o meu pé. E o pior, oprimida, porque eu tinha medo de dormir. E ia acontecer aquilo de novo. E essa força oculta começou a me dominar, ao ponto que eu conheci um rapaz logo em seguida. E quando eu conheci esse rapaz, eu perdi a cabeça. Eu virei a cabeça totalmente, porque eu só pensava nele. Ao ponto que eu trabalhava e eu ganhava bem. Ele foi para outro estado e ele falou que queria que eu estivesse com ele lá, que eu morasse com ele. E eu não pensei 2 vezes. Eu pedi demissão do emprego que eu estava. Quando, no dia de viajar, eu senti um aperto no coração. Ao mesmo tempo, eu não queria ir. Quando eu fui perceber, eu já estava louca, dominada. Eu já era carregada. Quando eu fui morar lá, eu fiquei pior, porque eu incorporava dentro da casa deles. Eu sentia, aquilo que eu sentia antes era o dobro. Ao ponto de, se eu ficasse com raiva, eu já manifestava. E eu sentia cheiro de sangue. Estou sentindo um cheiro de sangue. O fulano acabou de morrer. E era dito e feito, já ia saber na vizinhança que tinha alguém que tinha acabado de morrer. Antes mesmo de acontecer, eu já senti esse cheiro de sangue. E era um cheiro muito pesado. E a minha ex-sogra, ela vendo que eu incorporava, ela falou assim, Fabiana, você pode desenvolver. E ela falou assim, você tem um dom de desenvolver, de incorporar com as entidades. Só que depois aquilo ficou dentro de mim. Eu fiquei com curiosidade.
Porque quando ela incorporava com aquelas entidades, eles me davam conselhos. E eu fui enganada pelos espíritos, porque ele me traiu. E quando eu estava grávida de 3 meses, ele me abandonou grávida. E eu voltei para casa dos meus pais. E eu voltei da mesma forma, carregada. Porque eu já manifestava, já não era mais só eu. Tinha uma criança dentro de mim. E quando eu incorporava, eu batia muito na minha barriga. Logo depois, meu bebê nasceu. E quando nasceu, eu cheguei ao ponto de achar que eu estava enlouquecendo. Porque eu olhava para o meu filho e via na minha cabeça eu fazendo algo contra ele. E eu ficava com muito medo daquilo, de eu pegar, fazer algo contra o meu filho. E eu logo em seguida jogava para o braço dos meus pais. Eu falei, toma essa criança de mim. E logo em seguida eu manifestava. Eu incorporava dentro de casa. E no auge da minha dor, eu grudei na minha mãe, eu grudei nos braços dela e falei assim, mãe, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, me leva para a igreja. Foi quando minha mãe me levou para a igreja na sexta-feira. E quando eu entrei na igreja era diferente, porque quando eu entrava lá eu sentia uma paz muito grande, mas parecia que a paz, quando eu saía da porta para fora, essa paz já não ia comigo. Quando o pastor falou assim, você precisa perdoar, eu pedi perdão e eu comecei a orar todos os dias pela pessoa que me fez mal, pela minha ex-sogra e pelo pai do meu filho. E dali começou a vir já a leveza dentro de mim. E eu comecei já a notar a mudança quando eu ia dormir. Antes eu tinha medo de dormir porque eu ia sentir algo. Mas eu dormi tanto que eu perdi a hora. Já não acordava com meu coração disparado, acelerado, com medo. Eu já não via mais vultos. Dentro de mim tinha paz. E quando eu comecei a olhar para o meu filho, já era totalmente diferente. Antes eu tinha medo de pegar ele e fazer algo contra ele. Pelo contrário, quando eu olhei para o meu filho, eu passei a amá-lo de verdade. De ter ele perto de mim e de proteger ele. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Aquela paz já não era mais momentânea, mas acordava e dormia comigo. E com o Espírito Santo, agora sim eu sou guiada pela luz. Ele me guiou nas minhas decisões, em relacionamento. E eu falava para Deus que eu não queria errar de novo. Então eu me guardei e pedi a direção de Deus. E hoje eu sou casada com um homem de Deus, que hoje eu sou feliz de fato, de verdade. Porque eu era guiada pelo mal, hoje eu sou guiada pelo Espírito Santo. Hoje eu deito, tenho paz, hoje eu acordo, tenho paz, tenho um sorriso. Mas essa felicidade não vem de mim, vem do Espírito Santo. Você pode alcançar a sua libertação, a transformação da sua vida, assim como a Fabiana. Dê uma oportunidade para você mesmo, para sua família. Esteja conosco nesta sexta-feira na sessão do Descarrego. Venha receber o seu ponto de luz para colocar na fronha do travesseiro, para que a sua mente ou a mente do seu familiar seja blindada, iluminada, para que não venha a ter a ação do mal, para causar transtornos, perturbações mental, emocional, física. Venha, sexta-feira, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, aqui na nossa Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Vamos acompanhar agora uma matéria que fala da sessão do Descarrego e já voltamos. Qual o propósito da sessão do Descarrego na sexta-feira? É o momento de agir a fé contra as armas espirituais do mal, que é o momento que a gente vem lutar, né? Porque guerra todos nós temos, enfrentamos, né? Batalhas, e é o momento da gente usar nossa fé contra o mal. Para mim é muito importante, né? Porque ela trabalha em todas as áreas da vida, né? Tanto financeiro, né? Contra a inveja, né? Contra, né? O mal que está trabalhando ali na família. Então, é muito importante, né? Para mim. Esse dia é reverenciado por várias religiões. E muitas pessoas realizam rituais a fim de receber algo em troca ou até mesmo de destruir a vida de alguém.
Mas o que elas não percebem é que uma porta se abre para o mal agir na própria vida de quem realizou essa prática. Quando a pessoa faz um ritual, 50% vai para a vítima do ritual e 50% volta para ela. A escolha da sessão do descarrego na sexta-feira é proposital, justamente para combater esses espíritos atrasados, responsáveis por acabar com famílias, colocar doenças, vícios e muitos outros males. Eu era uma pessoa com muita crise de ansiedade, não conseguia dormir, só dormia à base de medicamentos, vivia à base de remédios também para conseguir respirar à noite. E tudo isso eu consegui conquistar usando a minha fé na corrente do descarrego. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei muito perturbada, né? Eu cheguei com problemas, né? Visões, vendo outras coisas, espíritos, né? Cheguei com depressão, ansiedade, né? Com problema em todas as áreas da minha vida, principalmente sentimental, né? Eu fazia uso de drogas, fazia uso de bebida alcoólica, né? Prostituição do corpo. Então eu vivia um mundo lá fora, né? Só que nada daquilo preenchia na minha vida, né? Eu participei das 7 semanas de sexta-feira, né? Fiz a corrente de libertação. E aquilo ali foi me libertando, né? Eu durmo tranquilamente, durmo até demais. Não tenho mais problema com ansiedade. A minha vida financeira destrancou, né? E depois que eu entendi o valor da alma, depois que eu entendi o valor que cada uma delas tem, esse é o meu propósito maior, fazer para elas o que Deus fez por mim. Um conselho que eu dou para as pessoas: não ter medo, abrir o coração. Toda vez que eu venho para a reunião, eu peço para Deus, se tiver um mal, se alguém está fazendo mal, se tiver alguma inveja, eu abro o meu coração, corpo, alma e espírito para o Senhor. Porque senão Ele não consegue trabalhar. E se ela tiver medo, e se ela não conseguir deixar Deus entrar, não vai agir, não vai mudar. Então, é muito importante a oração para mim, é libertadora, porque eu recebi forças para lutar contra o mal, né? Agora que você conhece um pouco da sessão do descarrego, enfrente o preconceito, as dificuldades e dê uma chance para você alcançar a solução do seu problema. Sexta-feira, às 7 horas, às 10 horas, ao meio-dia, às 15 horas e às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. A entrada, a creche e o estacionamento são gratuitos. Sessão do descarrego, é isso que acontece sexta-feira na Universal. Uma oração forte de libertação, de limpeza espiritual das energias negativas, sabe? Dos rituais, das invejas, das pragas rogadas, até mesmo das maldições hereditárias. Se você quer esse descarrego para você ter uma vida leve, uma vida tranquila, esteja conosco aqui na nossa Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, ou na Universal mais perto de você. Antes de cada sessão ou depois de cada sessão, você é o nosso convidado a vir para ter um atendimento, uma orientação, uma oração, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Agora, eu vou encerrar minha participação deixando para todos um convite especial para esse domingo, porque domingo é dia do Senhor, dia de buscarmos a Deus, buscarmos o Espírito Santo, é dia de orarmos pela família, é dia de buscarmos o milagre. Prepara uma garrafinha com água, traga nesse domingo, a sede do milagre que você tem será saciada, pode ter certeza disso, tá bom? Ficamos por aqui, foi um prazer ter a sua companhia, jornada feliz para você, para sua família. Chegando